Cara, você termina esse livro tendo a plena convicção do tanto que nós somos pecadores e do tanto que a gente acha que a gente tá arrasando, a gente não tá arrasando. A gente tem um caminho muito longo de evolução, assim. Por mais que a gente ache que, eu sou um ser evoluído. Quanto mais eu acho isso, aí ele fala, isso é o vício da soberba. Quanto mais você diz de você mesmo, mais você está viciado na sua soberba, porque nada é sobre você, tudo é sobre Deus. 1 de julho, meus amores, vocês têm noção que já passou metade do ano? Dia 6 de agosto é meu aniversário, eu sempre falo isso. Chegou meu aniversário, chegou o Natal, né? Mas esse mês de julho é muito especial. Eu fiz uma promessa pra mim mesma que eu vou descansar. Então, eu estarei na fazenda por 15 dias seguidos, depois a gente vai pra Angra. Então, vou aproveitar bastante com as crianças. Então, o movimento do Café com Joia esse mês de julho vai ser um tiquinho diferente. Então, vocês vão ver que todos os episódios, às quintas-feiras do mês de julho, vocês vão poder ter um tiquinho, um gostinho de algum dos nossos eventos, algum conteúdo dos nossos eventos. Então, eu espero que você aproveite, que você escute, que você coloque em prática, principalmente para que o seu mês, seus próximos meses, o seu restinho de ano seja infinitamente melhor do que foi o seu primeiro semestre, tá? Então hoje, já que hoje é terça-feira, é dia de conteúdo, é dia de gravação fresca, eu trouxe um livro para vocês que chama Combate Espiritual. Esse é um livro que eu li agora no finalzinho de junho. Deveria estar lá no meu mês de junho? Deu, mas eu gravei o episódio, né, dos livros do semestre antes. Então esse aqui vai pro próximo trimestre. Olha só, eu não lembro se esse livro foi uma indicação de vocês, que alguém me deu no Instagram, ou se eu caçando coisas na Amazon, eu fui lá e comprei. Eu acho que eu fui lá de doido e comprei. Por que eu resolvi gravar um episódio assim? Toda vez que eu trago um livro específico pra gravar, significa que eu tomei porrada do livro o tempo inteiro. E foi o caso desse livro. Então, até se a gente olhar as marcações que eu tive do livro, eu marquei o livro inteiro. E assim, os meus 2 minutos, até pra alguém pergunta, pô, Fabi, mas o que você busca tanto num livro? Você absorve 100% do livro? Não, eu busco os meus 2 minutos, aquela pequena direção que eu vou pegar e eu vou fazer a diferença. Isso é até uma coisa interessante que eu falei pras minhas meninas hoje, que a gente tem a tendência a colocar a culpa da nossa falta de resultado ou da nossa falta de felicidade, dos nossos problemas sempre no macro. Então, como assim? Pô, a gente fala, o meu relacionamento tá ruim. O meu marido é não sei o quê. O meu negócio tá ruim. O meu trabalho tá ruim. Então, tudo isso é macro. A minha saúde tá ruim. Tudo isso é macro. Mas essa não é uma verdade. Isso é só uma forma da gente generalizar e até da gente se afastar das ações que a gente tem que fazer. Então, toda vez que eu generalizo, eu coloco essas dificuldades num campo como se eu não tivesse ação, como se tivesse algo muito distante. E a real é que todos os problemas que a gente tem, seja esses problemas financeiros, seja problema de saúde, seja problema de relacionamento, problema no nosso negócio, são sempre problemas micros. É sempre no micro, é sempre na microação, é na microatividade, é na microdecisão que a gente tem que tomar, que é isso que vai fazer a grande diferença, que vai fazer com que a gente mude o cenário das coisas. Então, o que eu busco num livro, eu não busco o macro do livro, eu busco o micro do livro, para que no meu pequeno ajuste eu tenha uma grande diferença. E a verdade é que, como eu falei para vocês em alguns episódios anteriores, eu tô sem açúcar até o dia do meu aniversário. Eu fiquei sem fazer nenhuma compra pessoal para mim durante um mês inteiro. E eu adicionei mais uma coisa agora. Por quê? Eu estava lendo o livro e logo no começo já veio uma porrada na minha face. Que eu até tentei ler pra Dodô lá no navio e eu não achei o raio da folha. Mas eu lembro 100% da passagem. Que ela falava assim, existem pessoas que... o que ele fala esse livro, primeiramente? Primeiro que ele fala da grande diferença sobre vício e virtude. Então, quanto mais vício a gente tem, mais longe nós estamos das nossas virtudes. Ou seja, mais longe estamos do caráter que Deus exige de nós, né? O processo de santificação que exige de nós. A primeira coisa desse livro, a primeira porrada que eu já tomei desse livro foi o título. Porque quando eu li O Combate Espiritual, eu já achei, nossa, que da hora, ele vai ensinar a gente a ter os combates espirituais, sabe? Que a gente vai poder fazer brigas espirituais. Eu já pensei numa guerra. Eu já pensei super poderosa, com as minhas super forças de Mulher Maravilha, brigando no mundo espiritual pelos outros e tudo mais. Ou seja, né, eu no macro, querendo brigar doida. Aí você pega o livro, não, meu amor, é briga tua, interna, individual, é coisa tua, não é o mundo, você não tem que salvar o mundo, você tem que salvar você, minha filha.
E aí o livro, ele traz todas as coisas micros, o tempo inteiro. Cara, você termina esse livro tendo a plena convicção do tanto que nós somos pecadores e do tanto que a gente acha que a gente tá arrasando, a gente não tá arrasando. A gente tem um caminho muito longo de evolução, assim. Por mais que a gente ache que, eu sou um ser evoluído. Quanto mais eu acho isso, aí ele fala, isso é o vício da soberba. Quanto mais você diz de você mesmo, mais você está viciado na sua soberba, porque nada é sobre você, tudo é sobre Deus. Então, até a Dodô falou assim, mas tem que ter um limite sobre isso. Eu não posso me valorizar. Não, porque tudo que a gente tem de bom, quem deu pra gente foi Deus. Então, toda vez que eu vou me vangloriar de algo meu, antes de ser meu, foi Deus que proporcionou que eu tenha. Então, ele fala disso muito, sobre sobre a humildade. E a gente acha que a humildade, é eu ser fofo, é eu ser querido. Não, a humildade tem a ver com humilhação. Então, ele é muito profundo, ele é um tapa na cara total. E aí, uma das coisas que eu quero trazer pra vocês, que ele fala justamente sobre isso, né? Que tem pessoas que acreditam que ela não tem aqueles grandes vícios. Então, ela não tem o grande vício do dinheiro, de roubar, sabe, assim, não faz apostas, mas é aquela pessoa, a forma como ela trata o dinheiro que ela tem é um pequeno vício, sabe? E aí um outro, ele falou assim, tem aquelas pessoas que fazem todos os jejuns espirituais, ficam não sei quantas horas sem comer, mas aí na hora de comer, parece que nunca viu comida na vida. Aí esse foi um tapa na minha cara, porque eu falei, que legal, né? A pessoa faz quase 3 dias de jejum, só de água. Aí na hora de comer uma pizza, come 10 pedaços de pizza. Precisa, Fabiana, comer 10 pedaços de pizza? Na hora de comer um hambúrguer, você precisa comer 2 hambúrgueres? Você precisa comer 2 pacotes de nuggets? Você precisa... Quando você vai pedir um iFood, você tem que pedir 3 entradas, um prato principal. Quando você vai comer uma sobremesa, você tem que comer os 3 tipos de sobremesas, você tem que comer até o final. Pô, você já tá saciado, você precisa comer até o final, você precisa raspar o prato. Então, talvez você olhe pra mim e você fale assim, não, Fabi, não, essa não é você. Pois é, gente, essa sou eu. Talvez eu seja magra de ruim mesmo. Ou é porque eu faço tanta atividade física que eu tô compensando. Mas o dia que eu parar de fazer tanta atividade física, eu vou sofrer com as consequências. Então, através desse livro, dessa paulada, eu cheguei à conclusão que eu tenho gula. Com a comida. Então, até às vezes o Caio fala assim, pô, às vezes você pede comida, parece que você pediu comida pra um batalhão de gente, sabe? Muito desperdício o tempo inteiro. Por exemplo, às vezes a gente vai em jantares de lugares, eu como antes de ir, porque eu não quero chegar lá e ficar com fome, eu quero pedir comida. As pessoas querem falar, eu quero comer, entendeu? E eu tenho esse paladar muito infantil. E eu já tava fazendo a parte do açúcar justamente como uma... Eu não vou falar como uma autopunição, mas como um desenvolvimento do meu controle, de eu abrir mão do meu vício. Então, justamente porque talvez a minha saúde tá tudo ok, o meu corpo, eu tô super feliz com o meu corpo. Pode comer açúcar quando você quiser e não se controla em relação a isso. Então, eu não controlava esse vício, sabe? Então, através desse livro, eu fui observando vários pequenos vícios que eu falei assim, Fabiana, começa a observar, filha, tá ruim o negócio, sabe? Então, e é legal que a gente começa a observar que os nossos tombos, eles não são nas coisas grandiosas, eles são naquelas micro coisas que a gente falha todos os dias. Então, quanto mais eu consigo desenvolver a minha capacidade de me controlar em pequenas coisas, cada vez mais eu vou poder me controlar também em outras pequenas coisas, e eu vou ficando cada vez mais distante desses vícios e ficando mais próximo da minha virtude. E aí eu comecei a fazer uma reflexão assim, falei, cara, quando que foi a primeira vez que eu comecei a me questionar, né? O que eu trabalho com a comida dessa forma? Então, por exemplo, você fala assim, pô, Fabi, você erra muito? Talvez eu erre uns 30%, assim, da minha alimentação. 70% é ok, aí você compensa no resto de atividade física, num bom sono, numa boa suplementação, em água. Os 30% ali passa despercebido. Mas não é os 30% que eu falho na alimentação, é como eu falho. Qual é a razão da forma como eu falho. E aí eu comecei a observar que quando eu falei no chat GPT, olha, cheguei à conclusão que eu tenho gula. Me ajude a entender a razão dessa gula. E eu já sabia as perguntas que ele ia fazer, mas eu falei, legal conversar ali, né? E ele, me fala a sua primeira memória. A primeira memória era eu, doente, e minha mãe falando assim, assim que você ficar doente, a gente vai comer um McDonald's. E, cara, comer um McDonald's na situação que a gente tinha era algo muito uau, assim, sabe? Tipo, a gente não tinha grana e tal. Não era uma coisa que a gente fazia com frequência.
E eu lembro que eu ganhei um Big Mac. E até o gosto do molho do Big Mac veio na... Sabe assim, veio na consciência. Como se eu estivesse comendo aquele molho do Big Mac agora e tal. Aí eu falei, olha que loucura, veio nisso. E aí ele começou a me perguntar em quais momentos que eu sinto que eu como. Então a primeira coisa é recompensa. E eu dou sempre esses exemplos no meu evento porque é um exemplo pra mim. Eu fui habituada a me recompensar todas as vezes que, eu mereço. Então hoje eu vou pedir uma pizza. Hoje eu mereço, eu trabalhei muito. Hoje eu mereço. Só que, gente, no meu caso, eu mereço todo dia, porque eu tô sendo maravilhosa todo dia. A soberba, né? Mas é tipo, pô, eu trabalho bem todo dia, eu desempenho bem todo dia. Então eu vou comer mal todo dia? Eu vou me recompensar todo dia através da comida? E a outra coisa é quando eu tô sozinha. Então toda vez que eu janto sozinha, a comida vira a minha companhia. Então eu vou lá, eu peço um iFood, eu peço um restaurante, eu peço alguma comida de fora. Então eu percebi que eu tenho gula. E é muito doido, porque às vezes você olha a pessoa e você fala, não, não tem. Então, uma das coisas que eu adoro, é sempre ficar olhando, fazendo ajustes micros, sabe? Porque é aquilo que eu falei pra vocês, a gente não erra no macro. O resultado total do macro das coisas que dão errado são sempre as pequenas falhas do micro que a gente tem. E eu venho numa busca muito grande, assim, de evoluir como pessoa. E a segunda coisa que ele fala muito no livro é a questão da paciência. Eu falei, será que o cara, ele falou assim, cara, eu vou só bater na cara da Fabi nesse livro, né? Porque a parte da paciência é algo que eu venho lutando, sei lá, o meu combate espiritual com a paciência, com certeza, ele é infinitamente muito maior do que o meu combate com a gula. E foi muito legal, inclusive, até da gula que eu falei pro Caio. E aí, ele vem me ajudando. Então, eu olho e falo assim, não, eu preciso combater minha gula. Não, eu preciso combater minha gula. O fato de eu ter externalizado isso me ajudou a controlar isso de uma forma melhor. E a parte da paciência, ele fala muitas vezes assim que a gente às vezes quer fugir dos nossos combates. Então você quer fugir dos ambientes, você quer fugir das pessoas, você quer fugir das circunstâncias que vão te deixar impaciente. E é justamente isso que ele fala. Nem sempre é bom a gente fugir, porque senão não tem como eu exercer essa virtude, não tem como eu passar por isso. E a paciência tem muito a ver com a soberba, tem muito a ver com a humilhação. Você se permitir ser humilhado, você se permitir ser, sabe, diminuído. E você entender que isso não é um problema seu, isso é um problema do outro. Então, toda vez que a gente tem a falta de paciência, sou eu querendo dizer pro outro que eu sou melhor. Sou eu querendo dizer pro outro que eu estou acima dele. Sou eu querendo dizer que o meu tempo é mais importante do que o seu, que as minhas circunstâncias são melhores do que a sua. E a minha cabeça funciona e funcionou por muito tempo dessa forma. Então, cada vez mais eu tenho consciência em relação a isso, só que essa parte da humilhação me pegou muito, por exemplo. Quando a gente foi agora para o Rio de Janeiro, a gente não ficou num hotel 5 estrelas, a gente ficou num hotel que era mais próximo do evento. Só que, cara, vamos falar a real, a gente chega num patamar da vida que a gente tem muito comodidade, a gente tem muito conforto. Aí quando você chega num lugar que hoje não tem mais a congruência do que você está acostumado no seu dia, a gente quer o quê? A gente quer murmurar. Eu pelo menos, o primeiro pensamento foi, eu quero murmurar, eu quero reclamar, porque visualmente não era bonito, faltava um monte de coisa, por exemplo, eu queria passar roupa, não tinha ferro pra passar roupa. E naquela hora eu falei assim, ótimo, eu vou aceitar a humilhação, e pra quem tá ouvindo, tô fazendo humilhação entre aspas, porque é óbvio que a gente não pode levar isso como uma humilhação, e tá tudo bem, mas quem sou eu pra reclamar? É exatamente isso, quem sou eu pra reclamar? Quem sou eu pra me achar que eu sou tão superior assim que eu não posso, sabe, dormir num hotel que talvez não é 5 estrelas e tudo mais? É óbvio que talvez você tá ouvindo e falando assim, ai, quanta besteira, quanta frescura. É exatamente isso, conforme a gente vai avançando na vida, a gente vai ficando mais fresco mesmo, a gente vai tendo mais frescura. E eu torço muito, gente, para que vocês ganhem muito dinheiro, para que vocês, sabe, prosperem na vida de vocês, mas que junto de tudo isso vem exatamente isso que eu me provoco sempre, sabe? Um exercício de como não perder o chão, de como não perder a humildade, de como você trabalhar sempre a sua humildade. Porque é muito cômodo, é muito confortável a gente se deixar ser levado pela nossa carne, a gente deixar o nosso espírito ser abafado. A nossa raiz, a nossa natureza, ela já é pecadora por si só. Então, todas as vezes que eu me deixo viver pelo meu vício, que é pela minha carne, que é a natureza da carne, eu tô afastando o meu espírito, eu tô deixando ele mais longe, eu tô ficando mais longe de Deus. Foi um livro que, tapa total na minha cara. Eu saí com várias coisas para colocar em prática, já estou colocando em prática. Porque é exatamente isso, é no micro que a gente falha, é no micro que eu tô trabalhando, e é justamente em todos esses meus vícios que me impedem de ser uma pessoa melhor, que eu
reconheço. Então, não tenha medo de reconhecer os seus vícios, não tenha medo de reconhecer as suas falhas, não tenha medo de reconhecer as suas vulnerabilidades. Conversem com aquelas pessoas que estão próximas a você, pessoas que você ama, pessoas que podem te ajudar a se fortalecer nessa jornada, porque vencer vício, gente, não é fácil. Às vezes a gente acha que vício é só de álcool, às vezes vício é só de, né? Não vou falar, não sei se vão cancelar meu Spotify ou meu YouTube se eu falar algumas palavras, mas a gente tem diversos vícios ilícitos. Mas tem diversos vícios que também são lícitos e fazem mal pra gente da mesma forma. Então a gente tem que se atentar a todas as formas de vício que impede a gente de viver a nossa virtude, de viver a nossa melhor versão, de viver o caráter que Deus preparou pra gente. Então, é um livro que eu recomendo pra vocês. Se você não quero ler, então escuta esse podcast quantas vezes forem necessárias, desliga ele, faz uma reflexão hoje do que é um vício micro hoje que você observa, que te afasta da sua virtude e que você tome uma decisão de se atentar a ele, a observá-lo, quais são as raízes, por que você opera dessa forma e qual é a decisão que você vai tomar a partir do podcast de hoje. Eu quero te fazer um convite para você assistir o episódio de quinta-feira. O episódio de quinta-feira vai ser um episódio que vocês vão poder assistir, como foi o nosso último Impulse Day, um pedacinho, um pouquinho de conteúdo, porque no dia 1 de agosto nós teremos um novo Impulse Day para você que é empresária, para você que é empreendedora. É um momento muito importante de pausa para você se permitir passar por uma imersão, estar aqui comigo no nosso centro de treinamento pra gente mexer o ponteiro no teu negócio. É um dia, é apenas um dia. É só isso que eu te peço. Clica aqui no link, caso você já queira saber mais, que eu te espero aqui no dia 1 de agosto.